Você já se sentiu culpado por seguir o caminho que Deus te chamou a trilhar? Já sentiu que estava decepcionando alguém ao escolher obedecer ao propósito da sua vida? No vídeo de hoje, Ana Paula Valadão faz uma revelação profunda e emocionante. Ela conta que, ao sair da Lagoinha e do Brasil, sentiu como se estivesse traindo seu próprio pai. Uma falsa culpa que a acompanhou por anos, alimentada por cobranças silenciosas, expectativas familiares e estruturas que, um dia, foram seguras, mas se tornaram prisões invisíveis. Mas essa é também uma história de libertação. Ana fala sobre inveja, ídolos do coração e o peso das falsas culpas, e como Deus a ensinou a colocar até as figuras mais importantes da vida em seus devidos lugares. Honra sim, idolatria não. Se você carrega pesos que não são seus, ou sente que precisa se libertar de vínculos que te impedem de avançar, fica com a gente até o fim. Essa mensagem pode ser a chave para uma nova fase da sua vida. Hoje eu quero falar sobre inveja, falsas culpas e ídolos do coração. A inveja é um sentimento pecaminoso que só existe quando a gente admira alguma coisa. Aquilo que a gente condena não provoca inveja. A gente só tem inveja daquilo que a gente quer igual ou até melhor, mais do que a outra pessoa. E a falsa culpa? Eu convivi com a falsa culpa por muito tempo, das pressões, das cobranças silenciosas, cobranças que eu mesma não tinha percebido até olhar por fora, muitos anos depois olhando para trás e percebendo que era como uma âncora, um peso que me prendia e eu arrastava. Isso me trouxe depressão e um sentimento de estar traindo o meu pai, traindo as expectativas deles, ao me casar, inclusive, e deixar geograficamente a cidade natal e a estrutura na qual a minha família de origem havia construído um legado que eu entendia que eles esperavam que eu fizesse parte. Ao sair disso e construir a minha própria história com meu marido, eu me tornei uma traidora. E isso mesmo que eles talvez não tenham consciência, atitudes demonstram que quando eu já não sou mais parte do que também é deles, do que também os enriquece, eu me tornei uma competidora. Eu não carrego mais essa falsa culpa e eu quero libertar muitas outras pessoas. Você não trai os seus pais quando você se casa com seu cônjuge e constrói uma nova história e um novo começo. Outra coisa que acontece, que a gente confunde muito, inveja com falsa culpa, é a idolatria no coração. Os falsos deuses, eles nos fazem pensar que nós estamos presos a eles, devendo adoração, devendo a eles um sentimento de dívida, de devoção, de dedicação e um sentimento de dependência, como se nós não pudéssemos ser felizes se nós não estivermos alinhados ao que eles esperam também de nós. Eu fui presa há muito tempo por ídolos no meu coração, tanto figuras familiares quanto estruturas do meu passado, que eram estruturas muito boas, que proviam para mim, que me traziam segurança, que me traziam proteção, tudo que Deus, o único com D maiúsculo, quer fazer por nós e somente Ele pode fazer perfeitamente por nós. Então eu quero libertar pessoas aqui hoje também, para que vocês entendam que nós não precisamos depender de nenhuma estrutura, de nenhuma outra pessoa, ser humano, seja ele quem for na nossa vida. E o que é que a gente faz quando a gente se descobre não invejoso, mas falsa culpa e ídolos no nosso coração, nos oprimindo e nos arrastando, nos prendendo, talvez num passado ou até no futuro, uma expectativa de futuro? Eu não sei qual é o seu ídolo do coração ou qual é o seu peso de falsa culpa que você precisa deixar para trás. Bem, eu quero te dizer que pessoas que a própria palavra de Deus nos comandam a honrarmos pelo resto da vida, como pai e mãe, nós vamos colocá-los no devido lugar, não mais no lugar de deuses do nosso coração. Eles são pessoas para receberem o nosso amor, o nosso perdão sempre, o nosso carinho, o nosso cuidado, se eles precisarem de qualquer coisa. Mas nós vamos olhar com gratidão por todos os acertos, não vamos levar em conta os erros, no sentido de que a honra para eles depende dos acertos ou erros, não. Mas vamos olhar para a posição que eles ocupam na nossa vida. Eles podem até errar, mas eu não vou pecar por causa do pecado do outro. Então,
se Deus colocou o pai e mãe para serem honrados ao longo da vida, não mais no sentido de obediência, mas no sentido de dar a eles o devido respeito pela posição que ocupam diante de Deus para comigo, para sempre, isso vai facilitar com que eu também faça a separação da pessoa do meu pai, a pessoa da minha mãe, da posição que eles ocupam. Eu não sei qual é a sua história com o seu pai, com a sua mãe, mas isso também te liberta e te ajuda a fazer uma convivência saudável. Talvez não mais com o pai, chame pelo nome do seu pai, ou com a mãe, chame pelo nome da sua mãe, mas não com essas pessoas que você citou o nome, mas com a posição que eles ocupam. E assim, ainda na velhice, quando eles mais precisam de nós, nós estaremos prontos para ajudar no que for preciso, ainda que a gente não possa pedir perdão por aquilo que a gente não pecou, sabe, joinha? A gente não possa mais assumir colheitas que foram eles que plantaram. Essas coisas a gente tem que deixar com cada um lidando por si. Inclusive, diante de Deus, cada um vai dar conta exatamente disso, de si. Outra coisa que ajuda muito, né, é você saber o que é a reconciliação. A reconciliação, ela é diferente do perdão, porque o perdão, ele é obrigatório para qualquer pessoa, mesmo que a outra pessoa jamais reconheça o que errou com a gente. Mas a convivência, ela tem que ser feita com limites saudáveis. Assim como José, que perdoou seus irmãos, depois de mais de 17 anos sem vê-los, colocou-os numa vila muito boa lá em Gósen, mas ele não os trouxe para morarem no palácio com ele no Egito. Depois de muitos anos, que quando Jacó morreu, ele novamente liberou perdão sem cobrar nada deles, mas não voltou a conviver. A convivência, ela não é obrigatória. Assim eu te liberto, como eu tenho sido livre, e todo o ídolo do coração seja quebrado em nome de Jesus, e a gente possa viver novos relacionamentos em novas bases de liberdade. Vamos fazer como Raquel, mãe de José, e vamos enterrar finalmente os ídolos que trouxemos da casa dos nossos pais, debaixo do cavalo de Siquém. Deus abençoe. Gente, que dia feliz! Eu quis ficar bem linda hoje, bem plena, que o diabo estava assim me enchendo a paciência. Eu falei assim, ele vai ficar tão derrotado de me ver tão linda hoje. E olha, toda vez que ele me encher, ele vai levar na cabeça, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que já estão não só assistindo o último vídeo que eu postei, mas comentando, encaminhando para alguém que o Espírito Santo traz a sua lembrança, mas principalmente você mesma está recebendo libertação e cura em nome de Jesus. Liberdade, amém? Foi para isso que Cristo nos chamou. Tem a ver com a minha postagem de hoje, o recado que Deus mandou eu dar hoje. Chegou o dia! Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Bem, hoje a mamãe estava contando para o pessoal algumas coisas que eu aprendi com muitas dificuldades para que eles possam construir a partir do meu teto, né? Que a próxima geração seja mais livre, em nome de Jesus. E eu vou fazer algo bem espontâneo aqui, tá? O Benjamin vai me ajudar a completar a lição, né? Porque além de eu viver livre, eu quero que meus filhos sejam livres. Então, Beni, não esquece! Também te amo. Hã? Também te amo. O que mais que você não pode esquecer? Não te devo nada. O quê? Eu não te devo nada. Uau! Faça isso. Seja livre e crie filhos livres para se tornarem adultos maduros, independentes e livres. Um beijo. Deus abençoe. Alguém perguntou, né? O que mudou da Ana que compôs essa música? 70 vezes 7, né? Teu amor é incondicional. Acho que o que mudou é que hoje eu entendo melhor que o amor de Deus é incondicional, mas a amizade com Deus, né? A convivência com Deus, a aprovação de Deus, ela é condicional, né? Então a gente, como cristãos, a gente fala muito só de uma parte, não é isso, amor? Perdão é incondicional, porque primeiro é para minha relação com Deus também ser mantida limpa, livre acesso ao Pai, que Ele só nos perdoa à medida que nós perdoamos. Mas nem Deus vai levar todo mundo para o céu, né? Não. Se você chegou até aqui, talvez Deus esteja te chamando para um novo tempo, de cura, de liberdade e de posicionamento. Não carregue mais culpas que não vieram do céu. Não idolatre pessoas, estruturas ou expectativas que te aprisionam. Você foi chamado para viver o propósito de Deus, e isso sempre vai exigir coragem. Honre quem precisa ser honrado, perdoe quem precisa ser perdoado, mas siga em frente, livre. Como o filho da Ana disse, eu não te devo nada. Esse pode ser o início da sua libertação também. Se essa palavra falou com você, compartilha, comenta,
E continue com a gente nessa jornada. Que o Espírito Santo complete em você o que começou aqui hoje. Seja livre. Viva o propósito. E ajude seus filhos a fazerem o mesmo.